seja bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. Aqui iniciamos, com a graça de Deus, mais uma comunidade em oração pela Rádio Nova Onda e também pelas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Bem-vindo, bem-vinda a você que nos acompanha, seja pela rádio, seja pelas mídias sociais. É sempre uma alegria muito grande iniciarmos o nosso dia aqui na presença de Deus, consagrando o Senhor este nosso dia, aqui trazendo os nossos projetos, os nossos trabalhos, estudos, tudo aquilo que vamos realizar pela graça de Deus ao longo deste dia. Trazendo também, é claro, a vida de todos aqueles que contam e esperam as nossas orações, os enfermos, aqueles que passam por algum tipo de desafio, de dificuldade, também a vida daqueles que fazem aniversário. E nesse dia, nós nos alegramos com a vida de Fernanda Bose, Faiane Silva, Mirella Rossini, Leone Salomão, Cristiana Fernandes e Paulinho Negre, que completam mais um ano de vida. Aqui fica o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso desejo de muita saúde, muitas realizações na vida de cada um de vocês. Sem dúvida alguma, fazer aniversário é sempre a oportunidade de revisitar o nosso caminho e, sobretudo, projetar o novo ano que começa, querendo sempre, é claro, nos configurarmos cada vez mais a Cristo Jesus. Na vida, tudo se renova. Por exemplo, a flor que murcha e cai cede lugar ao novo botão. A noite que termina anuncia um novo amanhã e vice-versa. A primavera que se vai prenuncia o verão e o outono que se finda anuncia a chegada do inverno. Do mesmo modo, a morte é compensada com o nascimento de um novo ser. É necessário que você também renove seus pensamentos, despojando-se do homem velho e revestindo-se do homem novo em Cristo Jesus. Peça que Deus lhe conceda a graça de ser renovado pelo Espírito Santo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, sem dúvida alguma, percebermos também aquilo que nós estamos carregando nas nossas vidas. É sempre muito importante realizar aquela faxina, a faxina necessária, seja de sentimentos, seja de posturas, seja de coisas mesmo que muitas vezes nós vamos acumulando ao longo da nossa caminhada, para que a novidade sempre se achegue e encontre espaço oportuno para que nós, é claro, possamos viver aquilo qual nós fomos chamados. E neste mês vocacional, nós temos como tema peregrinos porque chamados, e o lema: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então penso que só por isso já daria para a gente poder perceber a que somos vocacionados, a termos o nosso coração repleto da bondade de Deus, impulsionado pela graça do Espírito Santo, para que nós possamos chegar sempre ao bom termo de nossas vidas. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor, manifestação antecipada da glória do Senhor e profecia de seu êxodo para o Pai. A celebração deste dia traz à luz a dimensão pascal e escatológica da liturgia e de toda a vida cristã. A palavra do Pai pré-anuncia a adoção filial dos que, escutando e seguindo o Filho predileto, se tornam irmãos e partícipes da transfiguração eterna. A festa de 6 de agosto, originariamente celebrada no Oriente, foi estendida a toda a Igreja por Calixto III em 1457. Então, assim, nós queremos, a partir dessa festa, desse dado de um sentido pleno daquilo que somos, sobretudo diante da graça de Deus, pedir ao Senhor que nós escutemos a sua palavra. Então, convido você agora a trazer ao seu coração o que você quer rezar, a vida de sua família, a vida daqueles que contam com a sua oração, por algum desafio, algum novo projeto, algo de repente que te angustia, que te traz alegria, que te traz tristeza. Tudo isso agora nós colocamos no coração de nosso Deus. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho unigênito, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias e mostrastes de modo admirável a plenitude da nossa adoção de filhos. Concedei a nós, vossos servos e servas, que ouvindo a voz do vosso próprio Filho amado, mereçamos ter parte em sua herança.
Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E para a nossa reflexão no dia de hoje, temos o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Deus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, é que a oração sempre nos dá a graça de nos transfigurarmos. O que significa isso, Padre Marcelo? É dar a cada um de nós a possibilidade de nos colocarmos diante de Deus tal qual nós somos. Por isso que na oração é sempre importante nós não buscarmos muitas palavras, mas deixarmos com que a graça de Deus fale ao nosso coração. Uma coisa que os discípulos, que escapa ao sentido dos discípulos, é que Jesus estava conversando com Moisés e Elias de tudo aquilo que ele iria sofrer. Os discípulos não queriam que ele sofresse nada, muito pelo contrário. Tanto é que Pedro diz, vamos ficar por aqui, vamos fazer 3 tendas. Só que ao encontrar essas 2 figuras que representam a lei e os profetas, Jesus mostra um dado que é importante da continuidade do seu caminho. Esse caminho que faz com que a gente perceba que desde sempre nosso Deus já anunciava, já manifestava através das pessoas aquilo que em plenitude nós haveríamos de ter em Cristo Jesus. Só que o mais pontual, poderíamos dizer assim, desse evangelho, é a capacidade de nós olharmos e estarmos atentos aos sinais. Aqui a nuvem, essa manifestação de Deus, essa teofania, mostra quem é Jesus Cristo. Jesus é o escolhido, escutai o que ele diz, inclusive é a fala de Deus àqueles que ali estão. E aí, diante disso, para nós, enquanto comunidades, será que nós estamos ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer? Será que nós estamos atentos, com os olhos, com o coração de fato disponíveis para perceber os sinais que o tempo nos apresenta? Ou será que nós queremos ir para uma manifestação totalmente fora da nossa realidade para que nós possamos fugir da realidade? A manifestação de Jesus e também o dado da nuvem, do modo como que Deus fala com os seus, é transcendente, está para além. Poderíamos dizer assim que é aquilo que nós em plenitude teremos junto deles. Só que veja, é preciso se comprometer aonde nós estamos, pisar no chão da nossa realidade, perceber aquilo que necessita ser transfigurado, perceber aquilo que necessita ser modificado pela graça e sobretudo pela escuta atenta desse Deus que fala desde sempre e fala na nossa história, fala na nossa vida. Então, por isso, meus amados irmãos e irmãs, não precisamos ter medo do modo como que nosso Deus se manifesta a nós. É preciso apenas que nós tenhamos coragem de ouvi-lo e, sobretudo, a coragem de descer, coragem de voltar para a nossa realidade. Qual foi o momento da sua vida que, porventura, você sentiu Deus mais perto de você? Qual momento que você passou, que os seus olhos brilhavam e que você, de fato, percebeu a grandeza de Deus na sua vida? É claro que são momentos muito importantes que nos abastecem, só que nos fazem voltar para a nossa realidade e nos comprometermos, sobretudo com os pequenos.
Então vamos rezar no dia de hoje para que essa festa, esse evangelho, essa palavra de Deus dirigida a nós, possa nos conceder a graça de sermos homens e mulheres comprometidos cada vez mais com a realidade, na oração, na presença de Deus, mas também, é claro, anunciando e escutando o que Ele diz sempre ao coração da gente. E hoje às 7 horas da manhã, Padre Roberto Marcelino celebra no Lar Santa Terezinha e às 19 horas nós teremos a Santa Missa na comunidade Jesus Crucificado, a festa do nosso padroeiro da comunidade do Boa Vista. Todos estão convidados a participar às 19 horas e sou eu que vou estar lá presidindo a Eucaristia. E assim então, meus irmãos, nós vamos rezar pedindo a Deus por todas as vocações, todos aqueles que se põem a serviço e aqueles que, ao ouvirem o chamado do Senhor, coloquem sua vida à disposição do trabalho, do anúncio do reino de Deus. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo a você uma excelente quarta-feira e amanhã estaremos aqui com mais um Comunidade em Oração. Um grande abraço e até amanhã.